mercado de trigo tem estado bastante volátil nas últimas semanas. O mercado internacional se comportando de uma forma. Aqui internamente os preços têm outro comportamento porque estamos na finalização da colheita. O produtor está concluindo os seus trabalhos, ainda sofrendo com algumas adversidades climáticas. O excesso de chuvas tirou muito da qualidade e da produtividade do trigo brasileiro. Vem o ingresso de trigo importado, principalmente trigo argentino, pesando também sobre os nossos preços. E o que é necessário observar agora, você, produtor que está nos acompanhando aqui no Bom Dia Agro, é justamente como é que os preços vão se comportar daqui em diante, lá fora e aqui dentro. Para nos ajudar e nos trazer mais detalhes do que podemos esperar para esse mercado, está conosco na manhã dessa terça-feira o Jonathan Pinheiro, que é consultor em gerenciamento de riscos da StoneX, para tratarmos desses detalhes. Jonathan, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia a todos que nos assistem. Jonathan, estamos aí num momento de bastante volatilidade para os preços nos mercados internacionais, não? Sim, exatamente, né? A gente tem um cenário bastante instável no trigo ainda. Apesar do mundo estar com um certo conforto em relação aos estoques mundiais, a gente vem já de 4 a 5 ciclos consecutivos de retração de estoques mundiais, né? E uma concentração que vem cada vez mais crescendo de uma oferta no Mar Negro. Então, basicamente, o mundo depende dessas exportações do Mar Negro e é um cenário de instabilidade justamente por causa do conflito, da guerra que já se estende desde fevereiro de 2022, né? Então, tudo isso traz uma preocupação, porque qualquer mudança que a gente enxergue no radar, nesse escoamento dessa oferta, pode trazer um impacto muito grande. No início da guerra, a gente tinha aí Rússia e Ucrânia fornecendo cerca de 25% das exportações mundiais. Hoje, isso já é 30%. Então, mesmo durante o conflito, a gente viu um crescimento dessas exportações, principalmente falando de Rússia, mas qualquer problema que a gente enxerga no meio do caminho, isso causa um efeito nos preços. A gente viu recentemente uma alta das cotações da Rússia, que basicamente tem sido a régua dos preços internacionais, o piso dos preços internacionais, né? Então, isso ajudou tanto a subir os preços no mercado financeiro quanto no mercado físico. Por outro lado, a gente tem outros países com cenários um pouco diferentes. A Argentina agora pode ser um estímulo com viés baixista, com uma possibilidade de vir mais agressiva para o mercado internacional. Isso pode ser bom para nós aqui do Brasil, eventualmente num cenário que a gente já está enxergando que o Brasil vai precisar importar mais e tendo preços aqui no nosso vizinho um pouco mais interessantes, isso pode ser bom para os compradores nacionais, para os preços domésticos de maneira geral, né? Agora, Jonathan, como fica, embora nós tenhamos essa condição, né, de melhora para os preços para a gente importar, essa chegada dessa oferta, ela é mais um fator de peso sobre os preços do trigo brasileiro nesse momento? Os preços brasileiros estavam subindo, principalmente depois que a gente começou a ter cada vez mais a confirmação dessa quebra de safra, né? A gente ainda tem a segunda maior safra da nossa história, mas é uma safra que foi muito prejudicada. A gente está falando que o Rio Grande do Sul, segundo as nossas estimativas, estamos falando em algo em torno de 3,3 milhões de toneladas, mas desse volume, cerca de somente 450 mil toneladas são trigo para moagem, o trigo tipo 1, e 2 milhões, em torno de 2 milhões de trigo feed. Então, o Brasil depende muito das importações esse ano, volta a uma importação média que nós estamos estimando aí acima de 6 milhões de toneladas, né? Então, é uma dependência muito grande, né? Esses preços que vinham subindo, então, acabaram sendo pressionados pelas paridades, justamente porque há um certo otimismo na Argentina ali com relação àquelas mudanças que tinham sido prometidas ou estão sendo prometidas pelo novo presidente, na verdade, né, já empossado, o Javier Milei. Então, essas mudanças que podem ser cambiais ou até de tarifas de exportação acabam estimulando os exportadores que vão receber mais dólares e talvez até mesmo vão ter menos tarifas de exportação. Isso favorece uma retração dos preços. Eles têm trigo disponível, a gente acredita que 10 milhões de toneladas eles têm para entregar para o mercado, e isso acabou fazendo com que esse trigo argentino chegasse ao Brasil a preços até mesmo inferiores ao que estava sendo o pedido pelo lado vendedor aqui no Brasil. Chegou a mais de 1.450, a gente já viu o negócio rodando a mais de 1.450. Hoje um trigo argentino chegaria em torno de R$1.400 na região sul do país, por exemplo. Então, isso colaborou já para uma retração. A gente tem também um cenário de entrada
iminente aí de safra de verão, logo nos próximos meses, início do ano, né? Então, o mercado já começa a se ajustar com relação aos espaços nos armazéns. Quem tem trigo guardado, eventualmente precisa abrir algum espaço para se ofertar. E do lado da indústria, muito boa parte dessa indústria também já tem o seu trigo necessário para esses primeiros meses do ano. Então, acaba tirando um pouco o pé da compra. E isso colabora tudo esse cenário para a gente ter uma retração de preços nesse período agora. Isso tudo combinado, Jonathan, também acabou tirando um pouco da força das nossas exportações que nós poderíamos ter se nós tivéssemos tido uma safra ao menos regular. Você está falando da segunda maior safra da história do trigo brasileiro. Então, quer dizer, isso tirou um pouco. A gente vinha numa entrada, né, maior na vitrine global do trigo, o trigo brasileiro aparecendo um pouco mais. A gente volta a perder um pouco de espaço? Com certeza, com certeza. Os nossos preços chegaram ali, naquele momento logo inicial da guerra entre Rússia e Ucrânia, os preços do Brasil chegaram a ser o mais competitivo do mundo, até mesmo do que o russo, né? E de lá para cá a gente continuou muito competitivo, mas hoje, falando um trigo para moagem tipo 1, o trigo brasileiro não é competitivo. A gente está falando um trigo muito próximo de $300, com o mercado trabalhando em torno de 250. Então, a gente está com uma defasagem de trigo para moagem. Ainda assim, deveremos ter alguns pequenos volumes sendo exportados, a boa parte disso relacionado aos prêmios de subvenção para escoamento dessa oferta que foi feito pelo governo, né? Mas ainda assim é um volume muito pequeno, pouco representativo para trigo de moagem. O Brasil deve continuar exportando esse ano, mas trigo, feed, basicamente é algo que vai ser muito importante para toda a cadeia. Esse trigo guardado dentro de casa é um problema para todos, né? É uma oferta que não vai atender o mercado de ração, ou muito pouco, não toda essa parcela desse volume, que é um volume muito grande. Só no Rio Grande do Sul a gente está falando de 2 milhões de toneladas, e existe um preço competitivo e uma demanda internacional por esse trigo feed. Então, muito provavelmente a gente acredita que vamos ter mais de 1 milhão de exportação ainda, mas muito aquém daqueles 3 milhões que a gente já chegou a exportar, e de trigo, que era um trigo de qualidade, trigo tipo 1. Né? Então, cabotagem também é outro ponto muito interessante que a gente vê que não deve acontecer. Ano passado foi uma válvula de escape muito interessante para regiões como o Sudeste e Nordeste, que tinham preços internacionais elevados, não tinha a Argentina como um grande fornecedor, como outros anos, e buscou no sul do país, mesmo por cabotagem, que normalmente acaba inviabilizando essas operações. Foi interessante, e o Rio Grande do Sul, principalmente, tinha trigo de qualidade para entregar para essas regiões. Né? Esse ano isso não vai acontecer, e provavelmente também exportações milho a gente não vai enxergar. Jonathan, a gente tem um ponto de reversão nesse cenário, nesse momento de pressão para o trigo brasileiro. O que precisa acontecer para a gente ver o mercado voltar a tomar fôlego? A gente vai ter que observar a nova temporada, a próxima safra? Agora, as primeiras perspectivas que a gente começa a ver para a próxima safra são positivas, principalmente para os Estados Unidos, lá no cenário, falando no geral, um cenário internacional. Europa está tendo problemas. Começa a se dar algumas indicações de que próximo ano talvez seja um ano de laninha. Isso é positivo para diversos países que produzem trigo. A gente viu nesses últimos anos aí diversos problemas em grandes produtores mundiais de trigo, né? E aqui no Brasil agora, para a gente ter um espaço para recuperação, conforme esse trigo brasileiro for comercializado, conforme a gente for tendo uma demanda internacional. Eu vejo a Argentina mais competitiva, sim, nesse primeiro momento, conforme essas mudanças forem ocorrendo, mas, por exemplo, se a Rússia continuar com patamares mais elevados, hoje está se falando em algo acima de $245, a gente está falando que provavelmente a Rússia também vai subir de preços, e conforme os preços internacionais forem reagindo eventualmente a um estoque que é baixo, por mais que o mundo esteja confortável com a manutenção das exportações pelo Mar Negro, a gente está falando no menor estoque aí em cerca de 8 anos. Então, isso vai acabar ao longo da temporada sendo refletido nos preços, e somente uma expectativa muito otimista com relação à nova safra, uma safra muito abundante na próxima temporada, para mais que compensar esses fatores, né? Mas, de maneira geral, ao longo da temporada a gente deve ter alguma reação das cotações, sim, conforme o mercado for reagindo ao volume de excedentes que o mundo tem. Esse volume de excedentes tem demanda para tudo isso, Jonathan? Como é que está do lado comprador o entendimento desse cenário? A demanda tem sido firme, a gente tem visto grandes compradores, inclusive comprando mais, a gente vê até mesmo o Oriente Médio comprando mais, o Sudeste da Ásia tem comprado muito, a gente tem expectativas de que a China compre mais,
A gente já tem tido, nas últimas semanas, aí, compras bastante consideráveis da China de trigo norte-americano. Isso, inclusive, ajudou a aumentar uma certa expectativa de exportações dos Estados Unidos, que talvez não seja confirmada, mas ainda assim a gente vê China comprando mais e até possivelmente batendo recordes de importação nessa temporada. Os Estados Unidos está trabalhando com 13 milhões de toneladas e esse número pode ser até maior. Índia é um país que vem de 2 quebras consecutivas de safra, é o segundo maior consumidor mundial, tem estoques muito baixos hoje. Nós acreditamos que ela deva vir ao mercado buscar pelo menos 5 milhões de toneladas ainda, antes do início da nova safra por lá, que é agora em março. Então, ainda tem um volume bastante significativo de compras desses grandes consumidores mundiais, fora os demais ali do norte da África, a gente está falando de Egito, também tem compras bastante significativas, Jordânia, Marrocos, entre outros países, que têm tido diversos leilões de compras nos últimos períodos e a gente vê uma demanda firme com essas cotações que tem no mercado hoje. Então, o lado comprador tem ficado satisfeito com os preços do mercado atual ou até mesmo reagido, de repente, a uma recuperação desses preços e buscado se abastecer antes de novas recuperações. Mas, de maneira geral, o lado da demanda tem sido firme e a gente tem expectativas até que ela seja acima das estimativas iniciais. Diante disso, a gente pode ver 2024 começar, Jonathan, com talvez menos volatilidade e um cenário talvez mais positivo para os preços no mercado internacional, ou isso ainda vai demorar um pouquinho para acontecer? Nós temos um viés um pouco altista. Por fundamento, hoje, a gente está falando num estoque muito baixo e numa demanda firme internacional. Então, eu acredito que sim, a gente deva ter algum reflexo dos preços. No campo financeiro, a gente tem visto um pouco mais de especulação. Como você disse, a gente tem posições muito vendidas, principalmente em Chicago ainda. Isso tem pressionado bastante os preços nas bolsas. A gente tem visto patamares de preços abaixo dos últimos 2 anos. Mas, de maneira geral, quando a gente olha para fundamentos de oferta, nos preocupa muito, principalmente essa concentração de oferta hoje no Mar Negro, porque a gente tem muita instabilidade em relação a esse conflito e o mundo depende muito desse trigo hoje. Qualquer problema que a gente tiver hoje no Mar Negro traz um impacto muito grande nos preços e a demanda, como a gente já tem comentado, tem sido bastante firme. Jonathan, se a gente pudesse dar uma orientação para o produtor de trigo que está nos acompanhando aqui no Brasil, frente a esse quadro que você acaba de nos detalhar, qual seria essa orientação? Aproveitar caso novos picos de preços apareçam, aproveitar momentos de demanda em que a gente possa estar mais competitivo, qual a orientação que a gente pode dar para o triticultor que está nos acompanhando? O momento para o produtor que hoje tem um trigo milling hoje de qualidade boa é muito interessante. Ele consegue precificar muito bem esse trigo. Claro que agora ainda tem um primeiro momento de entrada de safra na Argentina. Historicamente, esse período sazonalmente é um período um pouco mais baixista, mas com a virada do ano ele já começa a ter alguma recuperação dos preços até meados do ano de 2024, que seria basicamente o nosso pico de entre-safra. Então, esse período de virada de ano é um ponto que pode possibilitar preços um pouco melhores para o produtor brasileiro ainda, principalmente se a gente tiver alguma recuperação dos preços internacionais, né? Mas também, se a gente tiver uma Argentina entregando um trigo com regularidade para o Brasil, tendo essa oferta, os preços não devem ir muito longe do que a gente já vê hoje, principalmente porque ela tem uma oferta de um trigo de qualidade que está escasso hoje no Brasil e tem preços muito interessantes, vai depender muito ainda dessa competitividade com a paridade de importação da Argentina. Mas ainda assim, a virada do ano, normalmente, sazonalmente, indica preços um pouco melhores. Bom, a gente vai acompanhar. Quero te agradecer muito pela companhia, Jonathan. Excelente forma de começarmos a terça-feira, chegando com as suas informações, sempre muito diretas e completas. Obrigada por aceitar o nosso convite. Estou te esperando para próximas análises e novas conversas. Bom dia, bom trabalho para você por aí, Jonathan. Igualmente, obrigado pelo espaço. Estou sempre à disposição. Um abração. Um abraço, até mais. Esteve conosco Jonathan Pinheiro, consultor em gerenciamento de risco da StoneX, para falarmos, portanto, sobre o mercado do trigo. O que se observa agora? Uma volatilidade que ainda continua para o mercado internacional e um momento de retração e contração para os preços aqui no Brasil. Inevitavelmente, nós viveríamos isso em função da nossa perda de qualidade. O Jonathan pontua, devemos exportar algo como 1 milhão de toneladas, distante daquela projeção inicial na casa de 3 milhões. O Brasil vinha ganhando um espaço maior na vitrine global,
do trigo, a nossa qualidade já foi melhor na safra anterior, infelizmente as adversidades climáticas tiraram da nossa safra este ano, não só qualidade, mas produtividade, deixando o produtor em uma situação bastante difícil, e por isso o Jonathan pontua, aquele produtor que tem trigo para moagem ainda em bom volume, com qualidade aceitável, aproveite porque pode precificar bem. É observar agora esse momento do mercado, entender que momento é esse para os preços e garantir ali a sua comercialização sempre que possível. Olho vivo no mercado e entender como é que se encerra essa temporada no campo e como é que ela passa a ser uma temporada, o ano comercial para o produtor aqui no Brasil.